O Marcos Mion, apresentador da Globo, né, fez um vídeo criticando, né, o governo, culpando o presidente Lula pelo fraco desempenho dos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos. Aí a matéria do 247 resgata essa foto do presidente do Marcos Mion, acompanhado ali, né, dessas duas figuras nosso passado, né? Essas duas figuras do nosso passado. De um passado bem triste, por sinal. Dá para entender o porquê do que o Marcos Mion falou, né, Miguel? Não, é lógico. O Marcos Mion e o Luciano Huck, eles defendem essa imagem que nem a própria presidência da Rede Globo tem interesse em defender mais, entendeu? Porque o Marcos Mion e o Luciano Huck defendem essa fatia do mercado, da economia de mercado, entendeu? A qualquer custo. O que o Marcos Mion falou, além de ser mal intencionado, é burro, porque ele não se informou, ele errou sobre o próprio site da UOL está dizendo, ele errou os números, entendeu? Porque a Bolsa Atleta é muito maior, é mais do que o dobro do que ele falou, entendeu? E isso é uma coisa que foi reinstituída com o governo Lula, porque o Bolsonaro simplesmente extinguiu o Ministério do Esporte. Não havia estímulo algum ao esporte, entendeu? E o que nós estamos vivenciando hoje é uma coisa que o Brasil sempre vivenciou. Qual foi o ano que o Brasil foi bem nas Olimpíadas, que surpreendeu a população? Nunca foi, porque aqui não existe a cultura do esporte ligado à universidade, ligado à cidade, ligado ao urbanismo. Não há. Os argentinos mesmo têm uma quadra de tênis em cada esquina. Cada país tem a sua... Nós já fomos o país do futebol, como você estava falando. Hoje não somos mais. Somos fornecedor ainda de jogadores, entendeu? Sim. Mas não somos mais aquela... Porque o mundo se transformou. O futebol hoje é uma coisa globalizada. Tem jogador no mundo inteiro jogando em todo mundo. Não há mais aquela coisa... Que bom que não há mais aquela coisa regionalista dizendo que o futebol brasileiro é melhor do que o alemão ou o italiano. Não há mais isso, porque é tudo misturado. Não, então, nós perdemos estamos perdendo as Olimpíadas. Eu não sei nem do resultado final qual vai ser, porque semana que vem começam as provas de atletismo, pode ser que mude. Tem ainda provas que podem... Amanhã começa a disputa individual da ginástica artística feminina. Tudo pode mudar, entendeu? Então, eu acho que nós não estamos tendo resultados melhores porque não existe a tradição do esporte no Brasil. Nós não temos estrutura psicológica, nós temos bons atletas, por exemplo, a tenista, a Bia Haddad, ganha o primeiro, a segunda partida e perde a terceira, sempre tem sido isso constantemente, ela está ganhando um jogo, o jogo vira e ela perde, porque falta aquela vocação, aquela dedicação quase doentia que os atletas têm. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, sabe? O que o esporte pode trazer para uma pessoa, para um indivíduo, o prazer de praticar aquele esporte. Se o esporte passa a ser uma coisa que tem que trazer dinheiro para o país, ele vira uma outra coisa. Se o esporte passa a ser uma coisa que resolve as questões psicológicas, entendeu? Aí eu acho que tem que ser uma outra coisa. Agora, o brasileiro se dedica ao esporte por prazer, eu acho. Não há você vê, tira o exemplo dos jogadores de futebol, que ganham uma fortuna. Qual é o resultado efetivo disso? Nenhum, entendeu? Então, você pega os Estados Unidos, que ganham, não sei, toneladas de medalhas de ouro, qual é o resultado efetivo que isso tem na felicidade da população? Nenhum. Então, o esporte é uma coisa que não pode ter um significado maior do que o próprio efeito que o esporte causa na gente. Tanto em quem pratica, que é o prazer de praticar, né? Aí eu cito até o inventor das Olimpíadas, que dizia que o esporte era esse exercício sem lucro. Nas Olimpíadas, antigamente, ninguém ganhava dinheiro, você participava de graça, hoje você ganha para participar. Então é preciso estar atento a isso e não transformar isso num julgamento, num carimbo que vai beneficiar ou não um país, entendeu? Tem países maravilhosos que não ganham medalha nenhuma, entendeu? Então tem países que são horríveis, que estão se enchendo o pescoço de medalha, entendeu? Não é por aí, entendeu? A gente tem que aprender a lidar com o esporte de uma maneira menos apaixonada, como a gente vê. Por exemplo, está todo mundo dizendo que foi estranho a desclassificação desse judoca, mas tem muita gente dizendo que ele cometeu uma falta mesmo, entendeu? Que ele meteu o pé na cara do cara e depois pegou o cara pela manga. Os esportes têm regras, você tem que seguir, entendeu?
Então, a minha posição é essa. Eu tenho o maior prazer em ver esporte. Eu vejo as Olimpíadas inteiras. Mas eu não fico nesse sofrimento, entendeu? Se o cara perde. Tem certos esportes que eu nem vejo, porque eu não quero perder. Então, eu não vejo. É melhor. E nós não temos essa grande tradição em Olimpíadas, né, Miguel? Nós não temos. Não. O Brasil nunca teve essa grande tradição. Não, nunca teve. Pois é, em Jogos Olímpicos. Então, enfim, esse sofre. Mas o Marcos Mion, logo na sequência, Mion, tá? Mion é... Não, Mion é filé mignon. Filé mignon, é outra coisa. Ele gravou um vídeo pedindo desculpas, dizendo que tiraram a fala dele de contexto, Miguel, e ele não estava se referindo ao governo atual. Vamos ver aqui, a partir do Twitter, o vídeo do Marcos Mion, perdão, se desculpando aí, Miguel. Esse vídeo é um complemento ao vídeo que eu fiz falando sobre a falta de verba, de incentivo, de reconhecimento aos nossos atletas. Tá? Eu falei que a gente, o grande público, generalizado, a gente só fica sabendo dessas modalidades em época de Olimpíada, e por isso mesmo a gente deveria repensar o conceito todo. Se nós somos ainda o país do futebol absoluto, ou se somos o país de todas essas modalidades, de todos esses atletas, e assim tentar dividir de forma mais equilibrada toda a verba, todo o espaço na imprensa e tudo mais. Como eu condicionei essa atual condição ao histórico do governo brasileiro, eu abri precedente, sem querer, para uma disputa política. Eu cometi um erro. Eu falei assim, o nosso governo tem histórico. Obviamente, eu estava me referindo ao nosso governo brasileiro. Mas os gladiadores políticos da internet viram a brecha, tiraram de contexto e interpretaram que eu estava falando do nosso governo atual. O que não é também uma verdade, gente. Não é. Por mais que quiseram colocar minha fala como uma fala política, é claro e evidente que a história do governo brasileiro é desde sempre. A gente não tem essas modalidades sendo praticadas na escola desde nunca. A gente não tem grandes facilidades, aparelhos de primeira linha, nem nos maiores clubes, desde nunca. Não é só neste governo atual, é desde nunca. Eu cometi esse erro e abri esse precedente, o que foi uma pena, porque o vídeo perdeu o efeito. O efeito era valorizar os nossos atletas, que adoraram o vídeo. Tem vários comentários, eu até botei lá como favoritos, alguns comentários de atletas se sentindo representados, me agradecendo pela voz, e esse era o único objetivo do vídeo. Caiu na disputa política da internet. E aí vem a galera de direita, falando um monte que realmente esse governo acabou com tudo, acabou com o esporte, acabou com isso. Aí a galera de esquerda fala, não, foi o governo passado que acabou com o esporte, que acabou com tudo. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já falei 1000 vezes. Eu não sou o cara que vai entrar aqui e discutir política, porque eu não tenho nem embasamento para isso. Eu não tenho conhecimento para chegar aqui e subir em palanque, discutir política e falar... Não, meu foco ali era único. Valorizar o efeito que o esporte tem nos seres humanos, na sociedade e nos nossos atletas, no nosso povo, que sem condições disputa com os melhores do mundo. Não tem nada a ver com política. Com partido político, não tem a ver com direita, com esquerda, com governo A, governo B, não, estamos falando do histórico, do governo brasileiro desde sempre. Às vezes, puxa vida, dá uma canseira, porque é um vídeo muito bom, é um vídeo muito legal, com um valor assim, muito nobre, digno, e acabou se perdendo. Se a gente puder voltar a focar no que interessa, que é o apoio aos atletas, o reconhecimento, seria ótimo, tá? Tá aí. Que ele não tem embasamento político, aquela foto anterior que eu mostrei prova isso, né? Se ele tivesse, ele não teria... Ele não apareceria, ele não teria... não apareceria naquela foto. Mas colou, Miguel? Não, acho que não. Acho que ele tentou limpar a barra dele, entendeu? É claro que ele falou com a intenção de criticar o governo Lula, não há a menor dúvida, entendeu? Porque ele não é bobo a esse ponto, entendeu? Aí ele viu que a repercussão não foi boa, porque pegou mal mesmo, aí ele tentou consertar, você viu que o conserto foi muito maior do que o próprio vídeo, entendeu? Ele tentou explicar, tentou enrolar ali, mas tudo bem. Melhor que ele tenha feito isso, entendeu? Eu sempre vejo por esse lado, ok, perfeito. Se redimiu em público, entendeu? Mas que ele fez com essa intenção, fez, não há a menor dúvida.